Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, diretamente aqui da loja do Flamengo no aeroporto de Guarulhos. E cara, ó, tem lançamento, hein? Essa aqui é a linha... DNA, olha aí, ó, galera ajudando aqui. Olha que top essa nova camisa do Flamengo, esse novo manto sagrado. Tem aí? Tem como ver? Cara, tem calça, né? Tem agasalho. Eu vi um agasalho também, maneiro pra caramba, novo, né? Tem short também. Olha a calça, galera. Ó, né? É a calça que faz o conjunto com esse manto aqui, cara, que é top demais. Você encontra aqui na loja de Guarulhos, nas lojas oficiais do Flamengo, em todo o Brasil, você já encontra os novos produtos, né? Cara, gostei muito da calça, muito legal. Detalhe aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que vai nessa linha da camisa também, né? Bem desenhada, bem bacana. Pô, ficou muito legal. Pô, o short também, esse, pô, tá maluco. Olha isso, olha que top. E você encontra na loja do Barra Shopping também, né? Nas lojas do Rio de Janeiro, nas lojas pelo Brasil. E você que vai passar aqui por Guarulhos, pode passar aqui também na loja do Flamengo aqui de Guarulhos, que você vai estar bem servido. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Hoje tem odd da secada, vamos secar os tricolores, né? Vamos secar os caras, porque não dá não. Semifinal já foi demais, irmão, já foi demais, não pode passar disso não. Então hoje, classificação do Chelsea. Então vou fazer aquela seguinte, ó, empate ao Chelsea, não precisa nem ser a classificação não, empate ao Chelsea, aí o resto eles resolvem. Empate ao Chelsea e mais de 1,5 gols na partida. Vou colocar também mais de 7,5 escanteios. Essa é a dica de hoje, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E a gente também está aqui com a Mais Cabelo, que faz o tratamento capilar, e também o programa Mais Slim para você emagrecer. Eles têm lá, pode procurar Mais Cabelo, programa Mais Slim. Além disso também, lembro você que, se você que... Acabei de chegar de Orlando, né? Mas você que quer investir em Orlando, casa em Orlando e tal, além da loja do Mengão, você está lá em Orlando, vai lá na loja do Mengão ali na International Drive, você pode investir na sua casa em Orlando para investimento, né? Ou também para moradia, tá? Você pode entrar em contato com a Vivi Homes Orlando. Galera, é o seguinte, eu queria muito trazer a notícia que a situação do Flamengo já acalmou, mas infelizmente a situação do José Botto segue, né, instável, segue estranha, segue muito complicada. A gente teve aí hoje um novo... eu vou colocar vazamento porque, na verdade, o Alan Martins, que foi quem publicou, ele diz que foi autorizado pelo José Botto. Tá? A mesma coisa do Júlio Miguel Neto, que mostrou aquele print lá, mostrou aquela conversa no Zap. Ele me disse que foi em on a conversa. Tá? Então, muita gente criticando e tudo mais, mas se foi em on, o cara autorizou ele a falar a respeito, não sei se mostrar o print, mas autorizou. O Alan Martins disse que conversou também em on, né, e que estava mostrando a situação aí envolvendo o José Botto, tá? E que ele pode pedir demissão no Flamengo ainda. Então, olha só, ele expôs o print. Eu, sinceramente, eu vou falar para vocês, mesmo que a pessoa fale para mim que é em on, eu não ia expor o print, tá? O cara falou pra mim, não, tô falando em on, eu posso dizer o que ele me falou, mas eu não gostaria de mostrar, Gabriel, não mostraria o print. Mas se falou em on, e aí ele fala, boa tarde, tudo bem? Posso te fazer 2 perguntas? Ele que é lá da S1 Live. Pontuais sobre alguns nomes, Alan Martins da S1 Live. Aí ele fala... Ele pergunta pro Botto, fala a questão de se você... Eu sei que você é hiper profissional, mas aqui no Flamengo tem nomes que não podem ser... vir pra cá e tudo mais. Ele fala mais ou menos com o Botto, né? E aí o Botto responde, isso sou, sobre ser profissional. E o meu problema não é a torcida ou a pressão. Pressão de influenciadores, jornalistas, ou a torcida. O problema não é ele. Não é esse, tá? Ele dizendo. O problema é de confiança. Não é o problema de pressão de torcida, porque teve pressão externa. Ele disse que não é nada disso, o problema é de confiança. É exatamente o caráter profissional. Então, ele deixando claro que o problema dele, aí tem a conversa aqui, o jornalista também, lá da S1 Live, o Alan Martins, postou o print,
do José Botto, falando que é exatamente o caráter profissional e que é de confiança o problema. Ou seja, que não gostou, né, de alguma situação profissional, e aí pode ser essa questão aí que está se falando tanto da questão do veto da contratação do Mike Johnston, né? Agora, tá tudo paralisado no Flamengo, né? A gente tem aí as negociações todas paralisadas, é um momento aí de instabilidade, que a gente não sabe o que vai acontecer. O Flamengo tinha uma projeção para começar a contratar logo que a janela abrisse e já resolver tudo, até para dar a possibilidade do Felipe Luiz ter mais jogadores para relacionar, já preparar o elenco, e isso não vai acontecer. Pelo menos com velocidade não vai acontecer. Com esse problema aí do Botto, que tem que conversar com o BAP, você não sabe se continua, se pede demissão, você não tem como saber o que vai ter de contratação, quem vai contratar, quem será esse nome. E aí já tem gente, inclusive, falando aí de Leonardo, ex-Milan, já começa aquela questão toda, quem vem, Alexandre Matos, quem vem, cara, é surreal, né? Surreal. O Flamengo, nesse momento, a véspera, lutando na liderança, né? Lutando para manter a liderança, e às vésperas das oitavas de Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo passar por isso. Então, segundo o jornalista Léo José do Coluna do Fla, o Al Duhail do Catar prepara uma proposta de 13 milhões de dólares, cerca de 71 milhões de reais, pelo atacante Michael. O Flamengo tem tido dificuldade para negociar alguns atacantes, e para contratar mais do que um, o Flamengo precisa negociar. Até vou explicar isso para vocês já. Para o Flamengo contratar 2 atacantes, por exemplo, o Carrascal, que está tendo ali né, eu vou explicar dessa questão desse impasse, está travado, o Carrascal, e ainda contratar o Ezequiel Barco, o Flamengo precisa negociar o Michael ou o Cebolinha. O Flamengo precisa negociar um atacante para trazer 2. Tá? O Flamengo não vai, se não negociar o Michael ou o Cebolinha, ou os 2, o Flamengo não vai trazer mais atacante. O Flamengo vai trazer um só. Então é provável que só venha o Carrascal ou o Ezequiel Barco. E aí o Flamengo vai escolher nos próximos dias esses jogadores, vai depender também dessa situação que vai acontecer com o José Botto. É uma loucura, né, gente? Então a diretoria do Flamengo já foi informada do interesse, segundo o jornalista Léo José, do Coluna do Fla, do Al Duhail do Catar, por pagar 13 milhões de dólares pelo Michael. Seria espetacular. Seria uma venda espetacular, 71 milhões de reais. A diretoria rubro-negra, então, já foi informada, segundo o jornalista, do interesse e está disposta a analisar a oferta assim que ela for oficializada. Então, eu, sinceramente, cara, acho que o Michael não vive um grande momento no Flamengo, não está vivendo um bom momento. E se o Flamengo pensa em trazer outros nomes, se vai vender para trazer outros nomes para repor, eu acho que é um negócio aí interessante, tá? Inclusive, a gente tem a informação aí, o Júlio Miguel Neto também trouxe essa informação, que o Flamengo definiu que irá investir em apenas um jogador, caso não negocie o Michael ou o Cebolinha. Se não negociar nenhum atacante desses, o Flamengo vai investir em um só, tá? E aí seria o Jorge Carrascal ou o Ezequiel Barco, né? E foi uma reavaliação interna que fizeram no departamento de futebol diante das dificuldades para negociar alguns jogadores. Está esperando essa proposta pelo Michael ainda. Então, negociando, aí sim você contrata 2, 3, vai depender do que o Flamengo vai negociar. O nome preferido era o do Jorge Carrascal, né? O Felipe Luiz tinha aprovado esse nome, era um nome que eles queriam contratar, já estava em negociações avançadas. A decisão final sobre quem eles vão contratar ainda vai acontecer nos próximos dias, mas tem essa questão do Carrascal que os russos, notícia da Raíza Simplício, começaram a fazer jogo duro para liberar o jogador, querendo mais dinheiro. E os russos, inclusive, querem mais que o dobro do que pagaram nele. Isso é um absurdo, é uma vergonha. O Jorge Carrascal na minha concepção, não vale mais do que 12 milhões de euros. Então, o negócio está travado ainda por cima com a questão do José Botto, né, que disse que quer conversar com o BAP pela questão do veto do jogador, se vai sair, se não vai, essa indefinição dessa demissão aí do José Botto, que o BAP já tinha deixado claro que por ele só ia avaliar uma saída no final do ano. Só no final do ano que o BAP ia avaliar se demitiria ou não, se mudaria o comando do futebol. Tem a questão também, né, que o Felipe é muito próximo do José Botto, mas eu não acredito numa saída do Felipe, tá, gente? Eu acho que o Felipe aí é muito querido pelo grupo de jogadores e é um cara que está fazendo um grande trabalho. Óbvio que o Felipe, né, poderia ter feito escolhas diferentes naquele jogo contra o Bayern de Munique,
mas ele faz um grande trabalho. O time do Flamengo está jogando muito no comando do Felipe Luiz. Né? Jogou para cima até mesmo do Bahia. Teve erro? Teve. Mas eu acho que o Felipe Luiz faz um grande trabalho. Tá? Olha, segundo o empresário Timur Gurtskaya, né, em entrevista ao portal russo R-Sport, a esposa de Barco, Micaela Romero, ameaçou se divorciar do argentino caso ele não retorne a um clube da América Latina. Olha que loucura, ela quer que ele volte para a América do Sul. Ele, o Barco, está enfrentando sérios problemas familiares. A esposa lhe deu um ultimato. Ou nos divorciamos e você nunca mais verá seu filho, ou você volta para a América Latina. Então volta para cá e vem para o Flamengo. Pô. Excelente jogador, então está tomando o ultimato da esposa, vem para cá. Vem aqui. Aqui também pode se chamar América Latina, América do Sul. Né? América Latina, o pessoal fala que são os países de língua latina, mas aqui também, pô, Brasil, América, vem para cá, América Latina, pode vir. Quem topa aí? Quem gostaria de ter o Ezequiel Barco no Flamengo? Eu acho um grande jogador, um excelente jogador. Agora, não é também um jogador barato, né, gente? Não é um jogador barato, tá? Então, a gente sabe que são situações aí de mercado da bola que o Flamengo vai precisar avaliar. E outra coisa, tá, gente? Sábado, Flamengo e São Paulo, todo mundo indo apoiar o Mengão, né? Muito importante a torcida estar do lado do Flamengo. Vale a liderança, o Flamengo se manter na liderança. O Flamengo é líder com um jogo a mais. Líder com um jogo a menos, desculpe. Líder com um jogo a menos. Pô, o Flamengo tá bem demais na competição. O Flamengo, se vencer o São Paulo, fica mais líder do que nunca. Então o Flamengo com um jogo a menos é líder. Cruzeiro jogou e não passou o Flamengo. Então é momento da torcida lotar o estádio contra o São Paulo, abraçar esse time, esquecer esse negócio da crise do José Boto aí, tá? Futebol, ali o Felipe Luiz e o jogador tem nada a ver com isso. O que vai se decidir com relação ao Boto, que é o homem forte das contratações e tal, se vai ser um outro cara que vai contratar, problema. Felipe Luiz e jogadores, a gente não pode deixar essa crise chegar ali, tem que estar blindado. E o torcedor tem que apoiar o time, apoiar o trabalho do Felipe. E isso vai acontecer no sábado, tá? Então, só para a gente fechar aqui a questão do Jorge Carrascal, o Alexandre CRF Matos no Twitter trouxe o seguinte, no X, né? As negociações entre Flamengo e Carrascal estão à beira do fracasso. O próximo alvo do Flamengo será Barco e ele não poderá ser segurado, grosso modo, 14, 15, 16 milhões de euros. O Flamengo tem condição de pagar e levar o jogador, né? Então, ele falando aqui que o Flamengo vai ter que gastar um valor alto aí para contratar o Barco, mas que vale a pena e que o Flamengo não tem que segurar essa grana, né? O Ambrósio Melo mandou aqui, o plano B é melhor que o plano A. Eu escrevi aqui também, inclusive, que eu prefiro, né, eu postei aqui no X, olha só o que eu postei. Esses russos olhos grandes têm que ir para o espaço mesmo, querem mais do que o dobro que pagaram nele. Ainda acho o Barco 1000 vezes melhor. Né? E aí o Dr. House Flá manda o Carrascal, o empresário e o Dínamo para PQP. Foram para a Rússia porque quiseram. É isso aí. É isso aí. Eu prefiro também o Barco, a galera toda dizendo que sim, é muito melhor, Flanático zoeiro, né? O Barco foi o melhor jogador do campeonato russo, né? O Mengão campeão. Olha só. O Alves, é só colocar a cláusula de guerra que ele vai sair de lá. Não vão fazer isso, né? Não vão fazer isso. Ninguém quer sair queimado. De qualquer forma, eu acho que tem muita chance do Flamengo trazer um desses dois jogadores. E eu preferia, de verdade, que fosse o Barco, né? Bem, deixa eu ver se tem... Flamengo hoje, então, treinando, né? Treinou na manhã desta terça-feira, com foco já no confronto contra o São Paulo. Então, alheio a qualquer situação aí de crise no comando técnico lá, do diretor técnico do José Boto, alheio a isso, Felipe Luiz trabalhando com os jogadores no Ninho, se preparando aí para esse confronto importante contra São Paulo, para manter a liderança, tá? Então a gente trazendo sempre todas as notícias do Mengão para vocês aqui, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like maroto no vídeo, diretamente aqui da loja do Flamengo de Guarulhos. Muito obrigado aí pela sua audiência, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!